Olá, como é que você está? Espero que muito bem. Bom, eu estou ótimo, mas deixa eu dizer uma coisa, nem sempre eu estive assim. Na verdade, assim como você, eu passei por situações completamente difíceis na vida e bastante entristecedoras. E eu queria compartilhar pelo menos um desses momentos com você, para que talvez você se sinta ajudado e auxiliado. Vamos lá? Eu sou casado com a Daniele Gorgônio Bezerra, que se tornou Queiroz, e nós temos 2 filhos. Nós temos a Olívia, de 6 anos, e nós temos o Lucas, de 4 aninhos de idade. 2 preciosidades na nossa vida e trazem muita alegria para nós. Mas não foram apenas esses 2 filhos que nós tivemos ainda um primeiro. Ele se chamava Nicolas. E ele se chamava Nicolas porque ele não está mais aqui. Eu costumo dizer que ele não está mais na minha jurisdição. Ele partiu, faleceu em 2016, no dia 3 de novembro. Agora, por que eu estou compartilhando isso com você? Porque nós vamos começar uma conversa nas próximas semanas sobre o assunto luto. Luto, perda de um ente querido, perda de alguém que você ama, que você quer bem, e que você gostaria que a companhia dessa pessoa se eternizasse para o resto dos seus dias e para além deles. Bom, ter filho, obviamente, era um sonho para mim e para minha esposa. E eu me lembro muito bem da primeira imagem que eu vi no ultrassom do coraçãozinho do Nicolas batendo e como eu e a minha esposa nós nos deleitamos com aquilo. Eu me lembro de ter pensado assim, olha, é um tipo de amor diferente. Não é o amor que eu sinto pela minha esposa, não é o amor que eu sinto pelos meus pais e pelo meu irmão, não é o amor que eu sinto pelos meus amigos, não é aquele amor entre os irmãos da igreja, é algo totalmente novo. Assim, meu coração foi inundado de uma alegria extraordinária. Eu parecia que estava nas nuvens. E eu pensei assim, um pedacinho de mim e um pedacinho da Dani está dentro da barriga dela. Muito bem, foi-se a gestação e quando ele nasceu eu me lembro de ter feito a seguinte oração. Senhor, o Nicolas é teu, ele não é meu, ele é teu, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Eu não sabia naquele dia e naquele momento em que eu fazia essa oração que essa intercessão pelo meu filho e esse desejo pelo meu filho iriam ser lembrados novamente tempos depois. Foram os 3 primeiros anos maravilhosos, brincadeiras, Nicolas sempre muito organizadinho, com seus carrinhos e seus brinquedos, e um menino muito carinhoso, um menino muito generoso, muito dócil, muito doce. E eu amava os cabelos pretos dele, negros, 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 com a pele bem branquinha, era lindo de se ver. Eu sei que eu sou meio suspeito de dizer isso, mas se vocês conhecessem o Nicolas, vocês iam se encantar. Isso aconteceu até o ano de 2016, quando em fevereiro, motivados por algumas manchas no corpo que tinha aparecido nas pernas e nos braços dele, nós fomos até o médico e nós pedimos que ele fizesse uma avaliação. Assim que o médico começou a fazer um exame apenas com toques na sua barriga, ele travou o rosto, fez uma expressão muito séria e disse assim, corre para o hospital. Ali a gente entendeu que a situação era complicada, mas nem de longe a gente achava, ou pelo menos eu não achava, que seria tão complicada assim como foi. Nós corremos de fato para o hospital e ali, diante dos primeiros exames de sangue, do primeiro contato ali com Boldrini, um hospital de câncer para crianças em Campinas, nós descobrimos que o nosso filho estava gravemente doente. Tinha leucemia aguda, uma doença agressiva, uma doença cruel para com crianças, e a nossa vida foi virada do avesso. Os próximos dias, durante uma semana, foram uma série de exames sem parar. Nós tivemos que mudar totalmente a nossa agenda. Eu morava nessa época numa cidade vizinha, Campinas,
a mais ou menos 40 minutos de distância, e nós precisamos fazer várias viagens para fazer os diversos exames. E aí começou uma jornada que duraria os próximos meses. Uma jornada envolvendo quimioterapia, uma jornada envolvendo injeções, uma jornada envolvendo acessos, uma jornada envolvendo baixa de imunidade, internações intermináveis. Eu me lembro de uma em particular de 17 dias, onde parecia que no final, saindo do hospital, eu, a minha esposa e o meu filho tínhamos saído de uma caverna. Parece que a gente tinha ficado assim preso num buraco durante muito tempo. Eu me lembro também, e com um certo pesar, de uma situação particularmente dolorosa, onde o meu filho precisava quase que diariamente ser perfurado por agulhas para o acesso dos remédios e também para exames, e alguém tinha que segurá-lo. E eu me lembro de, durante dezenas e dezenas e dezenas de vezes, ao longo dos próximos meses, depois daquele fevereiro fatídico, de ter que segurar ele à força na maca, enquanto os médicos tentavam achar a sua veia. E naquele momento eu me lembro muito bem de que os nossos olhos se cruzavam, e era uma, duas ou três vezes por dia que isso acontecia. E quando eles se cruzavam, aquele olhar de 3 anos mirava os meus olhos, e eu sentia que era como se ele perguntasse: por que é que você está fazendo isso comigo, papai? Porque aquilo era muito doloroso. E eu me lembro de olhar para ele e pensar assim: eu não consigo explicar para o meu filho que isso é necessário, que isso é importante. O que ele está vendo é o próprio pai segurando ele contra a maca, naquela dor interminável. E aí depois os acessos colocados e soro e tudo que precisava ser instalado ali, o pai o abraçava. E aquilo rasgava o meu coração. Eu fiz questão de que a Dani, a minha esposa, não fizesse isso. E praticamente todos os acessos fui eu quem pressionou o meu filho contra aquele leito. E assim prosseguiu os meses. Eu me lembro que o médico sempre dizia assim: a cura está próxima, porque leucemia em crianças tem 70% de chance de cura. Era uma chance ótima e nós estávamos muito empolgados, muito entusiasmados. Até que próximo ao último mês de vida dele, eu me lembro muito bem do médico dizer: por causa de uma mutação num cromossomo que nós detectamos, a chance que ele tinha de 70% baixou para 30%. E aquilo foi um choque, um banho de água fria. E nos reerguermos daquilo foi muito difícil. Mas a gente precisava, pelo nosso filho. E eu me lembro que precisamos sair da cidade onde eu estava, envolvido numa plantação de igreja, abandonar tudo e voltar para Campinas, para nos dedicarmos integralmente àquele tratamento. Os resultados não foram bons. No último mês de vida dele, a quimioterapia já não funcionava mais. Já não tinha mais saída, já não tinha mais chance. E aos poucos nós fomos nos dando conta de que nós perderíamos o nosso filho. Ainda guerreamos com essa situação, muita gente orando na igreja, pessoas que nos enviavam mensagens, às vezes pessoas que nós não conhecíamos, dizendo assim: estamos orando por você, Deus é capaz de curar, e nós nos apegávamos a isso. Mas aí um dia, eu me lembro que no Boldrini, no hospital onde ele estava internado, havia um bosque. E eu fui em direção a esse bosque para fazer uma oração. E eu me lembro de dizer para o Senhor: Senhor, o Senhor vai realmente tirar o meu filho de mim? E aí, Deus me fez lembrar daquela oração de entrega. O meu filho não é meu, o meu filho é teu, Senhor, para o Senhor fazer o que quiser. Naquele momento, naquele bosque, eu precisei entender uma coisa. Eu precisei entender que a nossa vida é finita aqui. Eu precisei entender que, apesar da minha expectativa de que pudesse ver o meu filho crescer, casar, ter filhos e me dar netos,
o tempo que Deus tinha para ele nesse mundo havia passado. Eu tive o privilégio de ser pai dele por 3 anos e alguns meses. E aquela era a minha participação na vida dele. Agora o Senhor estava pedindo ele de volta. Pois bem, eu me lembro que minha esposa, sem que tivéssemos conversado sobre o assunto, havia ficado na vigília da noite nos seus últimos dias e havia passado uma situação terrível, muito difícil, que até hoje ela não me conta de tão traumática que foi. Uma situação médica, uma intercorrência médica. Nosso filho já estava com o olho inchado, nosso filho já estava inconsciente, já estava em coma, nosso filho tinha tremores involuntários por todo o corpo e a minha esposa teve aquele choque daquele contato de ver o nosso filho sofrendo daquela maneira. E eu só soube depois que, ao fim daquela noite específica, muito difícil para minha esposa, de acompanhamento do nosso filho, ela também fez a mesma oração. A mesma oração que eu fiz no bosque. Senhor, se o Senhor quiser levar o nosso filho, ele é teu. Ele não é nosso. Nós seremos gratos pelo tempo que passamos juntos. Nós seremos gratos pelo tempo que passamos como pais dele. E sabe, nós fomos agasalhados por uma paz indescritível, porque há um princípio no reino de Deus, e esse princípio é: quando você tenta reter, dominar, controlar tudo à sua volta, você não tem paz, você se desespera, você se angustia, você agoniza, porque o medo de perder vai te dominar por todos os seus dias. Mas quando você entrega para Deus, Deus te dá no lugar paz. Algumas pessoas nos perguntaram posteriormente se por acaso a gente não estava desistindo do nosso filho. Não, nós não desistimos do nosso filho. O que nós fizemos foi entregar o nosso filho nas mãos daquele que tem as melhores mãos para cuidar dele. Por que eu estou falando disso? Porque antes de nós perdermos o nosso filho para a morte, nós tivemos que lidar com o luto. Nos dias anteriores de pré-aviso de que a qualquer momento ele poderia partir, nós já teríamos que nos preparar para a despedida. Mas esse preparo não seria completo se nós não tivéssemos aprendido essa lição. Tudo passa nesse mundo, inclusive nós. Ora, se o significado da minha vida e da vida da minha esposa fosse aquele primeiro filho, nossa vida teria acabado. Não valeria mais a pena viver. Mas porque nós o entregamos nos braços do Senhor, nós percebemos que Deus é a base da nossa vida e não o nosso filho. E aí o coração se assenta e o coração se acalma. Na semana que vem eu gostaria de conversar um pouquinho mais com vocês sobre como foi o processo pós-perda do nosso filho. Novamente, essa é uma tentativa cheia de esperança de que talvez compartilhando um pouco de um pedaço da minha história e da história da minha esposa possa te ajudar, você aí em casa, que perdeu alguém e que agora chora e se lamenta por essa perda. Continue. Há esperança e há vida. E nós nos encontramos semana que vem. Deus te abençoe.